Felipe Gamba. 12:03 no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Grêmio, o André Silva. À tarde, definição se Ferreira começa ou não a partida de amanhã contra o Náutico. E sobre os reforços, Gamba, que já estão trabalhando em Porto Alegre. Grêmio já tem questões jurídicas preparadas para a inscrição. Resta agora ter os atletas em condição física para que aos poucos Roger comece a utilizá-los. Primeiro deve ser Lucas Leiva. Tendência, não uma certeza, porque vai depender dessa questão a partir do dia 18 de julho, que é, e depois eu vou explicar o trâmite, que não é tão fácil assim. Mas a tendência é que o Lucas, quem sabe, seja o primeiro a estrear contra a Ponte dia 23, um sábado, na Arena. O Grêmio na regressiva para a utilização das suas novas contratações. Amanhã, hein? Tem Grêmio e Náutico na Arena. O principal destaque do Internacional, Rodrigo Oliveira. Os resquícios da batalha contra o Colo-Colo. Meia Alan Patrick sofre lesão muscular na coxa esquerda e para por 4 semanas. A atleta ficará fora, Gamba, de 5 jogos do Campeonato Brasileiro e é dúvida para o jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Melgar. Com isso, Tyson vai ganhar uma sequência de jogos como titular. E após atuar no sacrifício, Bustos também é desfalque certo e Mano Menezes deve usar time misto contra o América Mineiro. O impacto da perda de Patrick nos próximos jogos do Internacional também será assunto aqui em Esportes ao meio-dia, nesta quinta-feira, 7 de julho, dia de receber aqui no programa Diogo Olivier. Será ele o nosso convidado para analisar tudo isso. Tudo bem, Diogo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gambi, a quem nos acompanha. Antes da gente falar de Grêmio Inter, teremos tempo para isso. Que goleadas em Libertadores, hein? 7-5. A gente está criando um gap aí, um fosso de alguns clubes no continente, notadamente os brasileiros mesmo, Atlético, Palmeiras, Flamengo, que estão tendo uma distância muito grande dos outros. Não era tão comum assim, a menos que a minha memória me traz, você chegar numa oitavas de final e ter resultados assim tão... parece adulto contra criança, né? Tem algo diferente acontecendo no futebol sul-americano. Tem, sem dúvida alguma, e a gente vai falar muito sobre isso. Diogo, aproveitando que a gente está falando de Libertadores, já fazendo uma projeção, claro, das quartas de final, qual é a interpretação que a gente pode fazer dessa supremacia Brasil e Argentina na Libertadores a partir de agora, hein, Diogo? Eu acho que fundamentalmente é uma questão econômica, né? É uma questão econômica. É muito difícil tu sair da moeda, né? Durante um tempo, o Brasil, quando a moeda era mais forte no Brasil, a gente conseguia até segurar alguns jogadores e trazer alguns jogadores para cá. Eu me lembro de uma vez, era um torneio na Alemanha, agora esqueci o nome, que o D'Alessandro desceu, não tinha muita gente cobrindo e a gente conversou bastante sobre isso, né? Quer dizer, é possível, e naquele momento ele dizia assim, olha, os times argentinos não conseguem segurar jogadores de maneira alguma, né? O futebol brasileiro consegue fazer isso. De alguma maneira os argentinos estão fazendo, especialmente os dois grandes, e o Brasil conseguiu entrar num outro patamar. Então, assim, a questão econômica é muito forte no universo sul-americano. Já tem bastante tempo que times uruguaios não são protagonistas, mas sempre havia um clube que conseguia se desprender. Não há mais esse clube que conseguia se desprender. Então nós estamos vivendo hoje por uma questão fundamentalmente econômica de times brasileiros e Boca e River, ponto. Bom, ontem, River Plate eliminado pelo Vélez Sarsfield do Medina. Informação de agora, o Santos acaba de demitir Fabián Bustos, o seu treinador. Santos que ontem foi eliminado da Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira nos pênaltis. Boa notícia para o Internacional. Caso o Inter chegue na semifinal, não terá, por exemplo, o Santos pela frente, que ontem ficou pelo caminho. Lembrando que hoje... Fala, Diogo. Desculpa te interromper, que tem o delay aqui. Hoje eu não pude ir no estúdio aí, porque estou no DM, estou no departamento médico, estou em casa. Tornozelo que é uma bola de futebol de salão. Mas, assim, cenas de violência absurdas depois do jogo com o Santos, né? Torcedores depredando o patrimônio, como se o Bustos tivesse uma super culpa. O Santos está com problemas há muito tempo, não tem nada a ver com treinador brasileiro ou estrangeiro, ele está com problemas há muito tempo, está dando na trave até para rebaixamento. Né? Não pode acontecer de novo. Eu sei que é meio chovendo molhado, né, Gamba? A gente repetir isso, parece uma ladainha. Mas os caras quebraram, mas eles quase entraram dentro do vestiário, quebrando tudo. Não dá, né? Não dá.
E o Santos procura treinador nesse momento. Lucas Katsurayama é o diretor deste programa nesta quinta-feira, que conta na equipe técnica com Augusto Silveira, Moavécia, Ronaldo Silva, Sérgio Altenhofen, Domingos Sávio, Douglas Weber e Rudinei Augusto. Intervalo comercial, gente. E já voltaremos para falar de dupla Grenal. Meio-dia, 12 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Oferecimento Ferramentas Gerais. Aproveite o Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Seminovos selecionados com taxa de 0,99 ao mês. Vou repetir. Taxa de 0,99 ao mês. Lojas em Canoas, Viamão e Gravataí ou acessando brosalto.com.br. Promoção Todos na Torcida Unicred Visa. Saiba mais em todosnaunicred.com.br. Superaço há 10 anos levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul, com produtos 100% nacionais e certificados. A Superaço está presente em Caxias, Bento e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse superaço-rs.com.br e também conosco Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com e atenção, hein? É com 2 S's e N no final. Betson, a tua casa de palpites online. Vamos lá, gente, direto falar de dupla Grenal. Para ferramentas de tools na mão de quem faz, Cooperativa Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIERS, unir ideias move o futuro, acesse ciers.org.br. Muito bem, meu caros Lucas Katsurayama, vamos lá começar a falar de dupla Grenal. André Silva, Rodrigo Oliveira, nosso convidado hoje é o Diogo Oliveira, daqui a pouco tem o comentário de Pedro Ernesto Denardim. Bom, André Silva, começando com os assuntos que envolvem o Grêmio. Acho que a gente pode começar, André, por essa regressiva aí para a utilização das contratações. Lucas Leiva, Guilherme, Tassiano, afinal de contas o Grêmio segue no mercado. Como é que tá esse panorama? Dá uma ideia pro torcedor do Grêmio, André. Do mercado o Grêmio tá observando, Gamba, porque o Grêmio não quer gastar, né? Então, o Grêmio tem essa dificuldade. O Grêmio vai trazer algum jogador se tiver uma condição muito propícia a ele, Grêmio, nesta questão, né? O Grêmio até, e ontem já o Simon falava muito sobre isso, de quem sabe ter algumas saídas ainda para ter redução, já que a folha está acima daquela expectativa do Grêmio. Bom, 3 reforços a gente já conhece, já sabe, já fala neles desde que começou a Série B. Eu lembro que na estreia contra a Ponte Preta eu perguntei sobre esses jogadores lá na entrevista coletiva após o jogo no Moisés Lucarelli, e já se falava de Guilherme, Tassiano e Lucas Leiva. Quer dizer, não tem nenhuma novidade nesses jogadores que já chegaram, já estão treinando. Vou falar um pouquinho de cada um sobre questão física, que eu acho que é importante. O Lucas jogou até segunda para terceira semana de maio. Todos jogaram, na verdade, que o Lucas é 21, o Tassiano 21 e 25 é o último jogo do Guilherme. Todos atuaram até a última semana do mês de maio. O Lucas é o que está na melhor condição, junto com o Guilherme na questão física. O Tassiano é o que não está. Bom, a questão do Tassiano, por que ele não está, digamos assim, num estágio mais avançado? Porque o Tassiano ele emendou aquele calendário maluco do Brasil na questão da pandemia, que virou um ano para outro. A gente lembra dele jogando na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, por exemplo. Começou até depois o Gauchão, Libertadores pelo Grêmio, foi por Bahia, do Bahia para a Turquia. Então o que aconteceu com ele? Ele não tem férias, não teve há 2 anos. Então acabou na Turquia, ele tirou férias. Voltou a treinar agora quando se reapresentou no Grêmio. Sim. Então ele está com uma defasagem em relação aos outros. O Lucas e o Guilherme estão em vantagem porque estavam atuando e seguiram fazendo algum tipo de trabalho, né, depois do encerramento das temporadas na Itália e também nos Emirados Árabes. Mas esta é uma parte, digamos assim, até mais simples, que é a questão física. A outra, que é a questão legal, que pode até parecer simples, e eu até coloquei lá em GZH e tá lá, Grêmio espera contar com reforços na abertura do retorno da Série B, e eu coloquei todos os passos que são de acordo com o Regulamento Nacional de Registro de Transferência de Atletas da CBF. Porque tem que ir na Federação Gaúcha, aí sai uma documentação que é expedida para a CBF, depois é expedida para a Federação de cada um dos países onde eles estavam jogando. Esses
documentos para rescisão, para outras coisas mais, eles precisam ser todos eles analisados, eles voltam, mesmo com aquele transferência eletrônica. Depois eles voltam para cá para ser analisados pela CBF. Quanto tempo leva tudo isso, André? O Grêmio acredita que no máximo em uma semana, a partir da abertura da janela. A janela abre dia 18. Tá. O Grêmio já tem a vantagem nesse momento, não só do Grêmio, mas vamos pegar o Flamengo, que está contratando o Vidal e o Everton Cebolinha. Tem 11 dias aí. Tá. É o quê? É ter os documentos para o dia 18. Só que no dia 18 vai ser o Grêmio, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, altíssima demanda. O mundo inteiro vai estar registrando jogadores, né? Os clubes brasileiros todos. A expectativa é de ir no máximo em uma semana, no máximo, mas pode acontecer antes, né? Um dia, 2 dias, 3 dias. O que o Grêmio trabalha? Aí juntando a parte física com a parte jurídica. Provavelmente, não é uma certeza, mas é o que o Grêmio no bastidor trabalha, de ter o Lucas Leiva dia 23 contra a Ponte Preta, por vários fatores. Inicia o retorno, é a principal contratação. Perfeito. É um sábado, 4 da tarde na Arena. Horário propício para lotar a Arena. Exatamente. E receber de braços abertos o Lucas Leiva. Fazer um trabalho todo para isso. E aí depois o Guilherme. E por último, o Tassiano. Aí entra o aspecto físico também para a questão de ficar à disposição. Então, dá para mais ou menos colocar assim: Lucas, Guilherme e Tassiano pela ordem de estreias. A partir do jogo da Ponte Preta, há a possibilidade. Não há certeza ainda. Tudo vai depender do dia 18. Quando abre a janela, o Grêmio pode aí sim enviar essa documentação toda, não pode enviar antes. Esse é o detalhe, não pode enviar antes. E está escrito ali, inclusive eu coloquei esse parágrafo, esse artigo que está lá nesse regulamento, coloquei na matéria. Só pode ser enviada a documentação quando da abertura, no dia 18. Bom, Diogo Oliveira, deixa eu te perguntar o seguinte, Diogo. Na tua hierarquia de importância, qual seria essa hierarquia envolvendo essas 3 contratações do Grêmio? Lucas Leiva lá em cima, né? Lucas Leiva chega a grande contratação do Grêmio na temporada. Sem dúvida. Né? Então, tem aí Guilherme e Tassiano. Como é que o Grêmio vai utilizar esses outros 2 jogadores, Diogo? Primeiro, são jogadores, assim, vamos combinar que se a direção do Grêmio disser assim, olha, no jogo tal vai estrear o Tassiano, não vai lotar estádio por isso, muito menos o Guilherme. E eu, inclusive, tenho desconfiança, não quero ser água no chope aqui. Mas, assim, o jogador que vem dos Emirados Árabes, a gente sabe como é que é o nível de competição, não é do campeonato, mas é do ritmo de treino, do dia a dia. Às vezes um sheik lá resolve e não tem jogo durante uma rodada. Acontece isso nos Emirados Árabes. Então não sei como é que exatamente vai ser a resposta do Guilherme. São jogadores que saíram do Grêmio por insuficiência técnica na Série A e estão voltando na B porque o nível é mais baixo e daí eles podem contribuir. Então, assim, eu não sei de que maneira eles vão ajudar tanto assim, né? Tomara que eu esteja errado, né? E o Roger consiga encaixá-los no time de modo a dar uma contribuição para que o Grêmio não sofra na Série A, porque eu sigo com a minha opinião. O Grêmio sobe sem reforços. Se tiver reforço, ele sobe com mais tranquilidade. E aí a gente tem que ver o nível dos reforços. Eu entendo que o jogador que o Grêmio precisava era um jogador de mais peso, no nível técnico, do meio para frente. A gente fala no Elvis, por exemplo. Não sei se o Elvis não vai ser um Benítez sem grife. Porque a questão de competir... o Elvis não vem mais, mas enfim, eu estou dando como exemplo só. Sabe, não seria esse jogador, um jogador com mais peso. Né? O Lucas Leiva entra no time sobrando. Claro que ele vai dar qualidade. Mas assim, não é exatamente nesse setor que o Grêmio precisa daquela qualidade para não sofrer, para lotar estádio. E o Grêmio decidiu, como disse o André, que não vai fazer isso por uma questão financeira. Então eu estou planejando um Grêmio resiliente, sofrendo, ganha uma, empata mais 13, daqui a pouco fica em 4º lugar, 3º, e fica ali no bolo para subir lá adiante. Agora, André, com relação a essa busca do Grêmio por contratações, ao que tudo indica, nesse momento o grupo fechado, com esses 3 que estão chegando, por mais que haja necessidade do Grêmio buscar um meia articuladora, mas é justamente esse o ponto que eu quero abordar contigo, André. O Grêmio trouxe o Benítez, mesmo sabendo do histórico do Benítez. E talvez negligenciando o histórico do Benítez. Jogador que chegou sob o rótulo de craque por parte da direção do Grêmio. Qual é a situação do Benítez hoje, André? Departamento médico, e na semana que vem começa a ser liberado. Porque ontem, das supostas listas, né? Sim, ele apareceu. Ele apareceu na lista. Não, na verdade, aparece ele, o Thiago Santos, o Lucas Silva, que são salários altos, né? Especialmente o Lucas e o Thiago o Lucas Silva e o Thiago Santos. Mas o salário alto, se o cara corresponde em campo, tá resolvido, ele se paga. É o debate do Kahneman. É o debate do Kahneman, é o debate do... Agora, o Benítez,
sem nenhuma resposta técnica. Tá, mas então eu não vou dar os números de cada um, mas eu vou te dar o que daria os três juntos, tá? Dá 1 milhão, mais ou menos. 1 milhão e pouquinho, Tá. 1.100 mais ou menos. Tá. Esses três citados, Tá. Lucas, Thiago e Benítez. Obviamente que aliviaria para quem quer diminuir a sua folha de pagamentos, que está em 10 e pouco, quase 11, e queria tá gastando 7. Isso, queria de 15 para 7, foi de 15 para 10. O Grêmio tá ainda bem acima daquilo que ele previu de orçamento. O Benítez tem que aparecer alguém que queira, né? Porque ele tem contrato de empréstimo com o Grêmio. O Grêmio pagou o Independiente, lá fez uma negociação com o Independiente para liberar o Benítez. Então o Grêmio tem que encontrar um candidato. O mesmo vale para os outros jogadores, só vão deixar. Não é que o Grêmio vai mandar os caras embora, os caras só vão sair se tiver. O Grêmio está aberto esperando proposta. Exatamente, se aparecerem interessados. Se não tiver interessado, os jogadores permanecem. E aí o Grêmio fica com essa questão da folha. E aí vai para o outro lado. Daqui a pouco ele tem que sacrificar, entre aspas, sacrificar, mas fazer uma venda de um jogador da base ou para compensar, né, para compensar, para poder ter fôlego financeiro. Não, é uma equação que ela só vai fechar se sair. Se não sair, tu vai ter que vender. Agora, que erro de avaliação do Grêmio na contratação do Benítez, hein? Nossa, sabe que eu tenho uma tese, né? Bem, adoramos teses todos nós, né? André, Gamba, enfim. Assim, o que levou o Grêmio a essa situação de agora, de rebaixamento, enfim, claro que a gente pode ter vários motivos, mas se tivesse que espremer no sumo um único, eu diria que foram contratações erradas. O Grêmio gastou muito dinheiro com contratações que não deram certo. Não vou nem chamar de erradas, porque às vezes a gente pode concordar com uma contratação, né, André? E ela não dá certo, isso acontece. Mas o fato é que o Grêmio perdeu muito tempo de remontagem de time, talvez até usando a base, contratando jogadores muito caros, ou jogadores de alguma grife. O Benítez veio com grife, por exemplo, para esse universo de Série B. E aí um jogador assim, você não pode colocar 1, 2, 3, 4 vezes, não dá certo e desiste dele. Ele é caro, sabe, Tardelli, Thiago Neves e assim por diante. Rafinha, Douglas Costa. E aí tu vai... É impressionante. É que se a gente pegar a lista e for atrás dos valores, é muito jogo. Porque aí tu vai. Vamos começar a pegar de uns 3 anos para cá, porque vamos combinar o seguinte, tu não é rebaixado naquele ano, tu começa a construir o rebaixamento. Tu constrói, a gente sabe, o rebaixamento. Né? Ele é construído. Né? Ele é construído aí tu vai lá, Robinho, Thiago Neves, Tardelli, André, Luiz Fernando, Pinares, Thurin, Campas, porque o valor investido é alto. Thurin foi $1 milhão. Sabe, tu começa a pegar esses valores e daqui a pouco nós estamos falando em, sei lá, 50, 60 milhões. É isso. A gente começa a buscar muita explicação, né? Tá aí a explicação. E aí tu paga a rescisão. O reforço do Grêmio para a Série B foi o Diego Souza, né? É isso. O reforço do Grêmio foi esse. O valor da rescisão do Paulo Vitor. O valor da rescisão do Paulo Vitor. 7 milhões, gente. Então tem muita explicação aí do porquê que nesse momento... nesse contexto. Também. E por que o Grêmio está nesse momento. Bom, vamos lá. Pro outro lado, o Internacional. Rodrigo Oliveira... Essa informação não é boa, hein, Rodrigo? Alan Patrick fora pelos próximos jogos do Internacional no Brasileiro e ainda é dúvida para o primeiro jogo contra o Melgar pelas quartas de final, Rodrigo. Foi uma manhã, Gamba, para contabilizar Campeonato Brasileiro. O objetivo, recuperar ele para o jogo contra o Melgar, Diogo. O foco do Inter tem que ser sul-americano, obviamente. Eu disse isso lá atrás, na primeira fase ainda, né? Que podia ser redenção, dinheiro, para se conectar com o torcedor, no grana, dinheiro, de fato muito importante. E é o campeonato que o Inter pode ganhar. O Inter não tem condições de ser campeão brasileiro, né? Tô talvez me arriscando aqui a cravar, né? Porque, enfim, a gente pode virar meme sempre. Mas não consigo ver o Inter com capacidade e elenco para ser campeão brasileiro, ainda mais com a Sul-Americana no meio no caminho também. O Alan Patrick, ele ajudou a mudar a vida do Inter, né? O jogador mais decisivo, importante que o Inter contratou foi o Wanderson, porque ele deu ao Inter um ponteiro, um extrema, algo que o Inter não tinha há muito tempo. Não se faz futebol sem jogador de velocidade que possa tirar o time de trás numa arrancada, né? Embora tu tenha toda a organização tática pela frente. E o Alan Patrick chegou com uma lucidez que o Inter não tinha há muito tempo, colocando até outros jogadores que a gente sempre exigia que fossem protagonistas numa condição mais adequada ao futebol deles. Edenilson, por exemplo.
A gente olha mais para o Alan Patrick decidindo como decidiu. Ele parece que, se tu olha para aquele Alan Patrick que começou lá no Santos, com o Neymar, seleção brasileira, ele parece com menos firula, né, mais objetivo, tentando contribuir para defender como ele pode. Então ele mudou, o patamar do time mudou com ele. É um prejuízo ele ficar fora porque o Tyson não suporta o jogo inteiro. E nessa levada Patrick Tyson, Alan Patrick Tyson, o Mano conseguia manter nesta posição, nesta função, intensidade o tempo inteiro. Agora ele não vai ter, porque o Tyson não aguenta um jogo todo e talvez nem 2 partidas seguidas. Pois é. Rodrigo, deixa eu aproveitar que a informação é sobre a ausência do Alan Patrick e perguntar para ti sobre Wanderson. Quando o Wanderson volta a ficar à disposição, hein, Rodrigo? Tem uma notícia boa sobre o Wanderson. Hoje, pela primeira vez, o atacante realizou corridas ao redor do campo. Pela previsão do Departamento Médico Colorado, o Wanderson volta a ficar à disposição na segunda quinzena de julho. O retorno seria no jogo contra o São Paulo. Ficaria à disposição contra São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro e será reforço certo para o jogo contra o Melgar. Aí caberá ao Mano Menezes colocar o Wanderson na vaga do Pedro Henrique, retomando a formação anterior, ou quem sabe, Gamba, depois da atuação do Pedro Henrique, encontrar uma forma de conciliar os 2 ponteiros juntos, até porque o Pedro Henrique joga pela direita e o Wanderson pela esquerda. Pois é. Wanderson e Pedro Henrique juntos, projeção ali para a sequência, Diogo. Esse é o grande desafio do Mano, né? O primeiro era Alan Patrick e Tyson juntos, lembra? A gente perguntava para ele, enfim. Agora vai se acomodar 2 ponteiros, né? Que estão decidindo, enfim. Eu acho difícil o Mano usar desde o começo esse desenho, né? O Mano sempre disse que o time tem que se manter forte defensivamente, talvez com 2 ponteiros ele não consiga, ele perca tônus assim no meio campo, especialmente com esse desenho que usa Depena como começou como extrema e hoje é um médio ali no meio campo, enfim. Eu acho que daqui a pouco fica como arma para o segundo tempo. Agora, é uma belíssima arma para o segundo tempo. Se o Mano conseguir ter a inteligência para fazer um time com 2 ponteiros bem abertos, mais o centroavante, mais um armador e não perder tônus lá atrás, ótimo. Aí méritos para o Mano. Faz um 4-2-3-1, tem muitos times que fazem isso. Mas esses 2 jogadores vão ter que ter funções defensivas muito expressivas, né? Tá aí daqui a pouco um outro desafio para o Mano, né? Ele conseguiu virar sobre o Colo-Colo, por que não pode acomodar esses 2 jogadores? Eu acredito que sim. E a situação do Bustos, hein, Rodrigo? O Bustos jogou no sacrifício contra o Colo-Colo. Ele não estava plenamente recuperado, só jogou porque era decisão. Sentiu novamente dores na coxa direita e está fazendo tratamento médico intensivo. Será reavaliado diariamente. Certamente será poupado contra o América Mineiro e a partir daí terá sua situação reavaliada. Mas não é uma lesão séria. Por enquanto joga o Heitor, mas pensando no Melgar, o Bustos com certeza vai jogar. Muito bem. Daqui a pouco, gente, vamos fazer uma projeção aqui do caminho do Internacional na Copa Sul-Americana a partir de agora. Definições importantes acontecem nesta quinta-feira. Sinal da Gaúcha está marcando 12h30. O que a gente vai fazer? Vai para o intervalo comercial e volta em seguida. É rapidinho o intervalo e a gente já volta. Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com o debate aqui no programa. Baterias Excel, gente, são 30 anos de energia em movimento. E aqui no estúdio está José Alberto Andrade para falar de Copa do Mundo. Tá chegando a hora, Zé. 136 dias, 21 horas e 26 minutos para a Copa do Mundo, Felipe Gamba. E houve até o dia de ontem, aconteceu lá no Catar, um seminário, uma espécie de seminário técnico com os integrantes de delegações, não a parte técnica propriamente dita, mas a parte de logística, a parte de organização da Copa do Mundo, imprensa, supervisores, segurança, todos os assuntos foram tratados. E até aproveitando isso, a Real Federação Espanhola anunciou oficialmente hoje que a seleção vai utilizar como campo de base a Universidade do Catar durante a Copa do Mundo. O campus da instituição fica na periferia de Doha. A FIFA atendeu assim o pedido da Federação Espanhola, que através das dicas que o Luiz Henrique deu quando esteve lá no sorteio, já a FIFA tem que oficializar e oficializou. Como oficializou também para o Brasil, já tinha feito há bastante tempo o estádio e o local de concentração, o Westin Doha Hotel e também o Gran Hamad Estádio. E um detalhe da Espanha também, uma notícia que envolve um jogador, Iñaki Williams, 28 anos, do Atlético de Bilbao, vai disputar a Copa. Pela seleção de Gana. Que legal. Ele não nasceu em Gana, mas os pais dele são ganeses. Então ele
optou, ele definiu que ele vai em homenagem aos pais, o que significa muito para a família dele, que a África, ele represente a África e seu país. Teremos Gana. Iñaki Williams na Copa do Mundo deste ano. E o Gana tá na base de cruzamento do Brasil, né? Ali tá no radar. Tá no radar, porque tem ali o grupo de Portugal, Uruguai, tá aí Gana. Boletim da Copa, falamos de Copa para o Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa Tramontina, respeito pelo seu churrasco, e Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Valeu, Zé. Vamos lá, Lucas Katsurayama, Copa Libertadores da América. Ontem o Palmeiras tocou 5-0 no Cerro, no agregado apenas 8-0. E destaque pro Rony, né, Gamba? Ele que fez 2 gols na partida, só que um deles foi um golaço que vai ser um dos nossos próximos assuntos do Twitter, porque tá viralizando. E o Palmeiras, destaque, melhor ataque da história da Libertadores. É incrível isso. E a gente tá recém na parte final das oitavas. 33 gols em 8 partidas. Diogo, 8 vitórias e apenas 3 gols sofridos. Olha esse dado aqui, Diogo. O Abel, ele tem 28 jogos de Libertadores pelo Palmeiras. Ele venceu 12 por 3 ou mais gols de diferença. 43% dos jogos que ele disputou, ele venceu por 3 ou mais gols de diferença. E aí tem 6-0 no Universitário, 8-1 no Independiente Petroleiro, 5-0 no Independiente Petroleiro, 5-0 no River, 4-1 no Tátira, 5-0 no Delfim. É impressionante, hein, Diogo? O Abel, ele caminha, já existe esse debate lá no Palmeiras e no futebol brasileiro, mas ele caminha para ser o maior técnico da história do Palmeiras, né? E isso é significativo, é um treinador estrangeiro que chegou com muitas críticas, no começo um certo preconceito justamente por ser estrangeiro. Eu acho que aos poucos a gente está conseguindo entender que os estrangeiros vêm para contribuir, acertam, erram, mas eles têm algo a contribuir, né? Não precisa ser todos maravilhosos, mas é óbvio que eles têm algo a contribuir, estão num outro modelo, num outro sistema, com uma outra lógica, não conhecem as pessoas daqui, não têm os vícios eventualmente daqui, eles vão contribuir até para os brasileiros crescerem, ok. Mas é um dado significativo, porque ele conseguiu no começo, o Palmeiras era um time de reação, era um time que reagia. Mas aos poucos ele foi conseguindo oferecer outras alternativas. O São Paulo joga diferente a cada jogo. Ele às vezes é de reação, às vezes ele propõe jogo. Ele conseguiu ter uma regularidade mental difícil de acontecer, num grupo de jogadores. Então ele é um time que pode jogar de várias maneiras. Claro. E por isso que ele está conseguindo vencer desse jeito. Na Libertadores ontem também o Colón perdeu para o Tadieres 2-0. O Tadieres segue, o Flamengo tocou 7-1 no Tolima. Incrível a atuação do Flamengo com o Dorival Júnior. E o River Plate foi eliminado pelo Vélez Sarsfield de Cacique Medina 0-0 no Monumental. Mas o assunto é aquilo que envolveu o VAR nesse jogo do River Plate no gol do Matias Soares. Por exemplo, o Olé hoje destaca esse áudio da comunicação do VAR com o Tobar, que era o árbitro no campo. E aí tem um diálogo que é impressionante. Primeiro, o Tobar assistiu, Zé Alberto, André, Rodrigo, Diogo, Lucas, 43 repetições do lance. 43 em 3 minutos e 15 segundos. E aí, ele, Tobar, diz o seguinte: para mim é gol, convicto de que foi gol, mas o árbitro de vídeo informa para ele que o gol deveria ser anulado. E ele vai pela posição do árbitro de vídeo contra a sua convicção do campo. Que é o Trace, né? Trace. O mesmo do jogo do Internacional contra o Botafogo no Beira-Rio. Diga-se de passagem. Zé Alberto, viu o lance, Zé Alberto? Vi. E aí, Zé? Pra mim, pra mim não tocou no braço. No braço. O toque da cabeça, a imagem, falta talvez a câmera definitiva. Pra ti ela bate na cabeça do defensor do Vélez e muda de direção. Não, eu acho que ela bate na cabeça do jogador do River e vai pro gol. Mas pra mim tem um desvio ali. A minha dúvida é se é braço do Soares ou a cabeça do zagueiro do Vélez. Pode ser a cabeça do zagueiro, mas eu não... pra mim foi gol. Agora o River tá pagando o que fez na arena, né? O que aconteceu na arena, não é o que ele fez. 2018. 2018, sabe? Tudo bem, isso é coisa do futebol, Gamba. Naquela azar do Grêmio, dessa vez azar do Agora, o que eu acho nesse jogo, se o Tobar viu 43 vezes, está se invertendo uma coisa, se inverteu nesse lance uma coisa. Lembra quando o impedimento foi definido pela International Board, que era o seguinte: mesma linha,
é do atacante. E uma vez saiu uma ordem que era a seguinte: na dúvida, pro atacante. Não existia VAR, não existia replay. Sim. Dessa vez, na dúvida, Gol. seria gol. Gol, eu concordo. E teve dúvida? Claro que teve, o árbitro viu 43 vezes. gente. Se foi 43 vezes... Até a 42 ele estava convicto do gol, no nenhum de nós... Sabe como é que eu interpreto isso? Nenhuma pessoa no mundo, eu ouso dizer, nenhuma pessoa no mundo vai ter certeza daquele lance. Não tem. Então, se não tem certeza, Gol. Na dúvida... E aí, Diogo, pra ti? Pro espetáculo do futebol, pro atacante. Bom, primeiro, Zé, eu lembrei da Beth Carvalho. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Tem até a mão ali para fazer a brincadeira e tal. Mas não sou cantor, não vou dar uma de Pedro Ernesto e Debona, não vou fazer isso. Eu tô contigo, Gamba. Cabeça, braço ali, eu não vi decisão nenhuma por pênalti. Eu acho que a gente está num ponto-chave da discussão do VAR. O árbitro principal é o principal, como o nome já indica, não é o VAR. E nesse caso se subverteu, o árbitro principal virou o VAR. O André fez uma foi frase convencido. O VAR não pode apitar o jogo, Não Diogo. pode. Não, ele é auxiliar. Isso. O VAR é auxiliar. Pra mim, o exemplo da mão onde o VAR tem que interferir, tá? Que é pra mim um exemplo de escândalo. Sim. Henry naquele jogo que classificou a França Contra a Irlanda. Contra a Irlanda. Ali o VAR tem que dizer, o juiz não viu. É isso. Ok. Agora ontem... Sabe como é que eu interpreto que nem essas aquele negócio 43 assim, ó, repetições? Vai ter que interferir no gol de mão do Maradona. Não, vou dizer outra, com todo respeito, a história, tu traça a linha ali. Aí o cara tava com a ponta do ombro na frente. A ponta do ombro dá vantagem pra alguém. Sabe como é que eu interpreto as 43 repetições? O Trace colocou 43 repetições pra convencer o Tobar. Não. A tomar a decisão que VAR ele estava autoritário. sugerindo. VAR autoritário. Primeiro VAR Pode até autoritário que eu ter já vi. O cara acontecido tentou a irregularidade, convencer. eu não tô nem discutindo isso. Estamos vivendo o tempo da ditadura do VAR no futebol. Mas só submete, nesse caso, tem vezes que a ditadura tem que submeter porque os caras matam mesmo. Mas nesse caso aí do... Zé, os árbitros estão enfraquecidos, Zé. Não, o árbitro enfraquecidos. O árbitro perdeu a convicção, Você lembra Zé? no tempo do Bandeirinha? O árbitro está completamente vendido. Quando não tinha com o VAR. vendido. Não, alguns árbitros. Não, velho. Tá entregue, ele tá porque entregue. É o seguinte... Se o árbitro viu. É que nem é que. Lembra que por vezes aconteceu certo ou errado? Bandeirinha marcava um impedimento ou alguma irregularidade e o árbitro, vários árbitros faziam isso. Eles batiam no peito pra dizer que a decisão era deles. Isso. Aquilo ali é o seguinte: bater no peito não é que eu sou melhor que ninguém, não era é pra mostrar. Eu tô assumindo. Estou assumindo. Ele mostrava. Se tem erro, é meu. Porque naquela época não tinha comunicação Não tinha. por áudio e nem por vídeo e ele mostra pro torcedor. Perfeito. Era isso que tinha que ter acontecido ontem. Vamos lá, intervalo e já voltamos. Tá tudo no horário. Só que não Lucas, merecia, né? Só que não merecia também. O gol ia fazer uma injustiça. O Cacique foi muito melhor que nos dois jogos. Aulas de Cacique Medina. De volta com o Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Superaço, Betson e Unicred. Vamos com opinião. Opinião aqui hoje será de Adrualdo Guerra Filho, que comenta aqui Lucas Katsurayama para... Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Doutor Adrualdo Guerra Filho, diga lá, Guerra, boa tarde. Boa tarde, Gamba, boa tarde, amigos da Gaúcha. Eu vou me deter no que vi ontem, em River e Vélez. Tá na hora de parar com isso. Olha, eu sou favorável ao VAR. Acho que o VAR foi criado para facilitar a vida de todo mundo, para esclarecer aqueles lances que se tem dúvidas. E eu assino embaixo com vocês. Se levou tanto tempo na frente do monitor, eu achei até que era a novela das 8 que eles estavam assistindo. Confirma o gol. Confirma o gol. Não é nada assim visível, aberração, pegou no braço. Até pode ter raspado, não vou discutir. Agora, também está na hora de se fazer uma pré-seleção de quem pode trabalhar no VAR. Esses dois brasileiros que ontem trabalharam no VAR são os mesmos que fizeram a lambança no Beira-Rio, Inter e Botafogo. E agora ganharam um prêmio. Trabalharem em um jogo internacional e tão importante como era River e Vélez. Puxa vida. Vamos fazer o seguinte, quem trabalha no VAR, trabalha no VAR. Quem trabalha no campo, trabalha no campo. E faça especificação para esses que trabalham no VAR. Eles não podem mudar a opinião de um árbitro. No máximo eles podem alertar. Olha, dá uma olhada lá. A granada está na tua mão. Ou tu tira o pino ou tu deixa com o pino. Mas não, eles, pela gravação que eu ouvi, o que eles fizeram? Induziram o árbitro chileno, que estava convicto que foi gol legal, a mudar de opinião.
e talvez tenham mudado, talvez não, com certeza, mudaram a emoção da Libertadores, que ainda tinha o River no páreo, o River que tem uma camisa forte, que tem história, que poderia ser uma pedra no sapato dos brasileiros. Agora, a Libertadores terminou. A única dúvida é saber qual brasileiro estará no Mundial de Clubes, Gamba. Até o Sala. Valeu, obrigado, Guerra. Lembrando, Lucas, qual é o horário do jogo do São Paulo contra a Católica hoje? São Paulo joga às 9h30 em casa. Muito bem. Placar gaúcha para? Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Redmac Materiais de Construção, agente de casa. Será que o gol do Rony vai pro Puskas? Pode ir, porque ele foi destaque e principalmente porque o Rony tentava sempre o gol de bicicleta e finalmente conseguiu. Vem aí, correspondente gaúcha. Tchau.